pra Ana Cristina. E ela faz um monte de coisa linda mesmo em cartonagem. Eu mostrei no comecinho do programa, te falei lá, né? É, eu vi, eu tava acompanhando. Bonito. Parabéns, muito viu? obrigada, é um lindo prazer o estar trabalho aqui. dela, lindo mesmo. E já a Ana vai ensinar a gente a fazer uma carteira. E é uma carteira com porta-cartões. Então não perca, porque essa é aquela carteira que você faz rápido, vende e ganha dinheiro. E vende que nem água, né? Muito fácil vender. Então segura aí que eu volto já, tá? Então vamos voltar aqui com a Ana pra gente aprender a fazer essa carteira. Vamos lá. Bom, a ideia é a gente pegar um plástico de documentos, desses que a gente encontra até em lojas populares, ela tá? tá aqui já. Isso. Como esse aqui. Isso. E a gente vai fazer essa capinha aqui, ó, 1 centímetro maior do que a medida total do plástico, tá? Então vamos supor, se o plástico mede 10 por 5, nós vamos fazer 11 por 6. Então melhor é você primeiro comprar o plástico para ver que tamanho de plástico você tem, para depois cortar aqui o papel da sua cartonagem. Isso mesmo. E a gente pode fazer isso até com caixa de leite, com caixa de cereal, pra gente aproveitar realmente o material que a gente tem em casa, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu cortei 2 partes iguais, vou pegar o tecido que eu quero usar, tá? No caso aqui, eu tô usando um tecido da Estilotex que é digital, e vou passar cola. Eu costumo sempre passar cola, primeiro com essas bisnagas, espalho com o pincel e depois eu venho com um rolinho que serve para tirar o excesso, tá? Porque tem gente que passa o rolinho direto na bandejinha com cola, mas isso carrega muita cola para a peça. Quando eu tenho um tecido que tem um desenho, a gente tem que tentar, ó, a gente pega o papelão e coloca assim, ó, e tenta deixar ele retinho com o desenho, pra gente respeitar esse desenho do tecido e ficar um trabalho mais bonito. Em cartonagem eu sempre trabalho com lados opostos, tá? Então passo cola nesses 2 lados, com o pincel. Passo um pouquinho de cola assim, ó, no tecido. Vou tirar o excesso aqui com o rolinho. Venho com a espátula sempre de baixo pra cima. Tá? De baixo pra cima, pra ele ficar bem certinho, tá? Aí aqui, ó, eu não posso só virar assim, porque vai ficar feio. Quando a gente olhar assim de lado, a gente vai ver, tá vendo? Vai ficar grosso, Vai ficar grosso. Então eu venho aqui, ó, e dou um cortezinho, ó. Tá? Um cortezinho em formato de triângulo. Quem não tiver segurança para fazer esse piquezinho e não tiver enxergando o papelão, faz isso, ó. Vira, passa a unha, porque aí você vai ver de onde tá saindo o papelão, tá vendo? Tá, e aí você parte, isso, você parte esse piquezinho do papelão. Tá. A gente trabalha sempre com lados opostos de novo, né? Então vem aqui. Vou passar um pouquinho de cola aqui, porque eu preciso virar esse tecido aqui pra cá, ó. Tá? E um pouquinho de cola aqui. Eu preciso de 2 partes para fazer essa carteirinha, tá? Uma parte de dentro e uma parte de fora. Então eu já fiz uma aqui, ó. Já deixei adiantado, uma parte de dentro e uma parte de fora. Você pode fazer as 2 com o mesmo tecido, se preferir, não tem problema. E as 2 são do mesmo tamanho, né? As 2 são do mesmo tamanho. Tá? Só que na hora que eu vinquei aqui, ó, eu vinquei uma pra dentro e uma pra fora, já pra facilitar, pra quando eu colar o tecido não fazer ruga aqui dentro. Tá. O ideal é que a gente cole o tecido já com esse vinco feito. Tá? Vamos fechar essa carteirinha, pra ela ficar mais segura, porque às vezes você até quer colocar um dinheirinho dentro, alguma coisa assim. Vamos colocar um pedacinho de elástico, tá? Esse pedacinho de elástico, eu aconselho esse elástico chato, porque o elástico roliço vai dar volume aqui, ó, entre as 2. Tá. E aí vai ficar um acabamento feio. Acabamento perfeito, tá linda a carteira. Então, obrigada. Então, ó, passo a cola, aqui eu já não preciso passar o rolinho. Venho aqui, e venho aqui com a fita crepe pra garantir que ela vai ficar bem presinha, tá? Ó, prestar atenção que eu não vou tensionar o elástico. Eu só vou ajustar ele, ó. E coloco outra fita crepe, tá? Porque se eu tensiono o elástico, ele ainda não tá seco a cola, vai acabar soltando, tá? Então eu só ajusto ele. Aí eu venho aqui e vou colar uma parte na outra. Quando eu colo assim, 2 pedaços de papelão, que nem eu vou colar agora, eu já não preciso passar o rolinho, tá? Eu uso o rolinho para eu tirar excesso quando eu vou usar um tecido. Por quê? Porque senão eu corro risco de manchar o tecido se tiver muita cola. Então, quando as pessoas não estão muito acostumadas, a gente fala, passa o rolinho, que tira o excesso. Com o tempo a gente vai se acostumando, já sabe a dose certa,
não precisa nem usar o rolinho. Então, ó, vou deixar as duas beiradinhas aqui certinhas, tá? E vou começar fita crepe. Se não tiver com pressa, bota um livro, tá? Em cima, fecha ela direitinho, aí não precisa nem colocar a fita crepe. Bota um livro, deixa assim umas 2 horas para secar bem e aí já tá pronta, tá? Tem gente que pergunta assim, quanto tempo eu deixo essa fita crepe? Ó, aí eu falo, varia. Se você mora numa cidade mais úmida, uma cidade litorânea ou tá chovendo, o legal é você deixar essa fita crepe de um dia pro outro, tá? Pra ter certeza que secou legal, né? O que a gente chama de curativo. Agora, se mora numa região mais seca ou tá no verão, você pode tirar depois de umas 2 horas, tá? E aí já vai estar sequinho. O que tá faltando aqui agora? Nosso plastiquinho de documento, né? Então, o que eu vou fazer, ó? Bom, se eu colar isso daqui só com cola branca, que é a cola branca que a gente usa, né? Ele vai descolar fácil. Como isso daqui é um plástico, o ideal é a gente usar ou cola quente, ou uma cola de silicone, que é a cola quente líquida, ou uma cola vinil, porque isso daqui é um vinil, né? Então, ó, vou passar um pouquinho de cola aqui só nessa costurinha que tem. Essa que você tá usando é a cola de silicone, né? Essa que eu tô usando é de silicone, tá? Vou passar na costurinha, vou chegar aqui, ó, acomodar ela, tá? E fechar e esperar secar, tá? Um detalhe importante, assim, evita fazer isso daqui que eu vou fazer agora, ó. Enquanto o elástico ainda tá úmido, porque corre o risco de soltar e você vai ter que desmontar a carteira inteira. Desmontar tudo pra não perder o trabalho, né? Então, ó, só deixa aqui, se tiver com um livro, deixa o peso, se não um cortador de fita crepe, alguma deixar coisa um pezinho. assim. Mas você viu que rapidinho você faz? Muito e fácil, foi como a Ana né? falou, você pode utilizar a caixa de leite, né? Reciclar, ajudar a natureza. Então, e aí fica mais barato ainda. Às vezes você tem lá um retalhinho de tecido. Eu hoje dei parabéns porque hoje é dia da costureira, né? Às vezes sua mãe é costureira, sua avó é costureira, aí sobra aquele monte de retalhinho. Já cata um retalhinho e já faz uma carteira pra você. Depois que você fizer a sua, as suas amigas vão amar, você vai começar a vender pra todo mundo, viu? Vai, pra dar de lembrancinha de aniversário, que é o máximo mesmo. De final de ano, né? No final do ano você tem um monte de gente pra dar lembrancinha, faz uma carteirinha dessa. E é uma lembrancinha que todo mundo gosta, né? Coloca num celofanezinho, bota um lacinho, tá lindo o presente. Agora, você já olhou aqui as coisas lindas que a Ana faz, né? E aí eu fico pensando, gente, isso tudo feito com a mão dela, a criatividade dela, não é o máximo? Mas o mais legal é que a Ana compartilha esse conhecimento, essa sabedoria contigo, viu? Entra lá no Ana Cristina Miranda Artesana Cartonagem, já deixa um recadinho bonitinho pra ela. Mas daqui a pouco eu vou falar de um kit que ela desenvolveu junto com a vitrine do artesanato, que vai te ajudar também a fazer essas lindezas, porque são lindas as peças, e a desenvolver mais ainda essa criatividade. Você trouxe uma carteira pra nossa telespectadora, Isso. né? Então essa daqui, ó, ela vai para alguém que escreveu assim: vida melhor é servir a Deus, amar e assistir ao Vida Melhor. Obrigada, Edvânia Sofietti Rocha, de São Paulo. Parabéns, a carteira é sua. Obrigada pelo carinho e pela participação, tá bom? E Ana, muito obrigada. Imagina, que lindo isso, eu seu que agradeço trabalho. a oportunidade. Obrigada. Volte sempre. Do lado a gente vai ver, tá vendo? Vai ficar grosso, Vai né? ficar grosso. Então eu venho aqui, ó, e dou um cortezinho, ó. Tá? Um cortezinho em formato de triângulo. Quem não tiver segurança para fazer esse piquezinho e não tiver enxergando o papelão, faz isso, ó. Vira, passa a unha, porque aí você vai ver de onde tá saindo o papelão, tá vendo? Tá, e aí você parte, isso, você parte esse piquezinho do papelão. Tá. A gente trabalha sempre com lados opostos de novo, né? Então vem aqui. Vou passar um pouquinho de cola aqui, porque eu preciso virar esse tecido aqui pra cá, ó. Tá? E um pouquinho de cola aqui. Eu preciso de 2 partes para fazer essa carteirinha, tá? Uma parte de dentro e uma parte de fora. Então eu já fiz uma aqui, ó. Eu deixei adiantado, uma parte de dentro, uma parte de fora. Você pode fazer as duas com o mesmo tecido, se preferir, não tem problema. E as duas são do mesmo tamanho, né? As duas são do mesmo tamanho. Tá? Só que na hora que eu vinquei aqui, ó, eu vinquei uma pra dentro e uma pra fora, já pra facilitar, pra quando eu colar o tecido não fazer ruga aqui dentro. Tá. O ideal é que a gente cole o tecido que eu quero usar, tá? No caso aqui, eu tô usando um tecido da Estilotex que é digital, e vou passar cola. Eu costumo sempre passar cola primeiro com essas bisnagas, espalho com o pincel. E depois eu venho com um rolinho que serve para tirar o excesso,
tá? Porque tem gente que passa o rolinho direto na bandejinha com cola, mas isso carrega muita cola para a peça. Quando eu tenho um tecido que tem um desenho, a gente tem que tentar, ó, a gente pega o papelão e coloca assim, ó, e tenta deixar ele retinho com o desenho, pra gente respeitar esse desenho do tecido e ficar um trabalho mais bonito. Em cartonagem eu sempre trabalho com lados opostos, tá? Então passo cola nesses dois lados com o pincel. Passo um pouquinho de cola assim, ó, no tecido. Vou tirar o excesso aqui com o rolinho. Tá. Venho com a espátula sempre de baixo pra cima. Tá? De baixo pra cima, pra ele ficar bem certinho, tá? Aí aqui, ó, eu não posso só virar assim, porque vai ficar feio. Quando a gente olhar assim, já com esse vinco feito. Tá? Vamos fechar essa carteirinha, pra ela ficar mais segura. Porque às vezes você até quer colocar um dinheirinho dentro, alguma coisa assim. Vamos colocar um pedacinho de elástico, tá? Esse pedacinho de elástico, eu aconselho esse elástico chato, porque o elástico roliço vai dar volume aqui, ó, entre as duas. Tá, e aí assim vai ficar um acabamento feio. Acabamento perfeito, tá linda a carteira. Então, obrigada. Então, ó, passo a cola, aqui eu já não preciso passar o rolinho. Venho aqui, e venho aqui com a fita crepe pra garantir que ela vai ficar bem presinha, tá? Ó, prestar atenção que eu não vou tensionar o elástico. Só eu envolver. só vou ajustar ele, ó. E coloco outra fita crepe. Tá? Porque se eu tensiono o elástico, ele ainda não tá seco a cola, vai soltar. vai acabar soltando, tá? Então eu só ajusto ele. Aí eu venho aqui e vou colar uma parte na outra. Quando eu colo assim, 2 pedaços de papelão, que nem eu vou colar agora, eu já não preciso passar o rolinho, tá? Eu uso o rolinho para eu tirar excesso quando eu vou usar um tecido. Por quê? Porque senão... Pra Ana Cristina. E ela faz um monte de coisa linda mesmo em cartonagem. Eu mostrei no comecinho do programa, eu te falei lá, né? É, eu vi, Tudo eu isso tava muito acompanhando. bonito. Parabéns, muito viu? obrigada, é um Lindo prazer o estar trabalho aqui. dela, lindo mesmo. E já a Ana vai ensinar a gente a fazer uma carteira. E é uma carteira com porta-cartões. Então não perca, porque essa é aquela carteira que você faz rápido, vende e ganha dinheiro. E vende que nem água, né? Muito fácil vender. Então segura aí que eu volto já, tá? Nós vamos voltar aqui com a Ana pra gente aprender a fazer essa carteira. Vamos lá. Bom, a ideia é a gente pegar um plástico de documentos, desses que a gente encontra até em lojas populares, ela tá? tá aqui já. Isso. Como esse aqui. Isso. E a gente vai fazer essa capinha aqui, ó, 1 centímetro maior do que a medida total do plástico, tá? Então vamos supor, se o plástico mede 10 por 5, nós vamos fazer 11 por 6. Então melhor é você Tá? primeiro comprar o plástico para ver que Isso. tamanho de plástico você tem, para depois cortar aqui o papel da sua cartonagem. Isso mesmo. E a gente pode fazer isso até com caixa de leite, com caixa de cereal, pra gente aproveitar realmente o material que a gente tem em casa, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu cortei 2 partes iguais, vou pegar, eu corro o risco de manchar o tecido se tiver muita cola. Então, quando as pessoas não estão muito acostumadas, a gente fala, passa o rolinho, que tira o excesso. Com o tempo a gente vai se acostumando, já sabe a dose certa, não precisa nem usar o rolinho. Então, ó, vou deixar as 2 beiradinhas aqui certinhas, tá? E vou começar fita crepe. Se não tiver com pressa, bota um livro, tá? Em cima, fecha ela direitinho, aí não precisa nem colocar a fita crepe. Bota um livro, deixa assim umas 2 horas para secar bem e aí já tá pronta, tá? Tem gente que pergunta assim, quanto tempo eu deixo essa fita crepe? Ó, aí eu falo, varia. Se você mora numa cidade mais úmida, uma cidade litorânea ou tá chovendo, o legal é você deixar essa fita crepe de um dia para o outro, tá? Para ter certeza que secou legal, né? O que a gente chama de curativo. Agora, se mora numa região mais seca ou tá no verão, você pode tirar depois de umas 2 horas, tá? E aí já vai estar sequinho. O que tá faltando aqui agora? Nosso plastiquinho de documento, né? Então, o que eu vou fazer? Ó? Bom, se eu colar isso daqui só com cola branca, que é a cola branca que a gente usa, né? Ele vai descolar fácil. Como isso daqui